Tá gravando sim, bora. Bem-vindos, olá pessoas do Filover, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Nox, falando com vocês de novo, mais um vídeo da nossa tipologia junguiana. A gente hoje vai falar da atitude cognitiva da função crítica, ou conhecido também como sábio, também conhecido como função senil ou senex, bruxa, bruxo, mago, enfim, função crítica. E sem muita enrolação, vamos lá, vamos discutir essa função. A função crítica fica no inconsciente, o terceiro lado da mente, e fica na segunda posição das 4 funções que ficam localizadas no inconsciente. Como no último vídeo, a gente tem a sombra sendo uma parte do inconsciente humano que possui essas 4 funções, que também tem 4 atitudes ou arquétipos. Em geral, a sombra representa o lado vilanesco e maduro de uma pessoa, o lado mais velho. E a função crítico representa o lado mais velho especificamente. O crítico. A função crítico ela pode ser dita como a fonte de sabedoria de uma pessoa, a fonte de sabedoria velha. Porque essa função ela se torna ainda mais prevalente ou importante na vida de uma pessoa durante a sua vida mais velha, quando ela se torna mais idosa. Isso não significa que essa função não tenha um papel durante a vida jovem. E ela, sendo a fonte de sabedoria, quando está na sua forma crítica, na sua forma caótica e ruim, malvada, como um velho ranzinza, um mago corrompido, a bruxa, ela se torna uma fonte de hipocrisia. Porque a função crítico se trata muito de responsabilidade, fazendo órbita com a função parente. Seriedade, responsabilidade e altos padrões. Padrões saturnianos, vamos chamar assim. Então, por que ela é uma fonte de hipocrisia? Porque você tem a função parente exigindo responsabilidade, ou a função crítica exigindo responsabilidade, sendo que muitas vezes a pessoa exige tal responsabilidade dos outros, mas não exige de si mesma. E é aí que a função crítico ela entra em jogo. E a gente vai ver mais a fundo como essa hipocrisia acontece em cada tipo. Mas, em geral, pensa na função crítica mal desenvolvida como esse velho que é amargo com a vida, que está preso nos seus caminhos, que ele não consegue ser gentil, ou perdoar os mais jovens, ou enfim, ser menos crítico das coisas, né? Ser um pouco mais tolerante, ser um pouco menos rabugento. Ele representa esse aspecto específico, como eu já falei, estou tentando deixar bem claro aqui, bem facinho de entender. Então, vamos ver como isso se manifesta nos tipos. O N é crítico, NJs, NTJs, NFJs. Vocês são críticos demais sobre as escolhas dos outros, também sobre suas intenções. Vocês frequentemente assumem que as pessoas estão ferrando com o próprio futuro. Vocês acham que as pessoas têm más intenções ou que as intenções delas não são boas o suficiente. Vocês acham que as pessoas vão jogar a vida delas fora com a má escolha. Vocês acham que ninguém é confiável para liderar algo, se não seja você tomando as escolhas toda hora. E essa sua hipocrisia, porque a sua hipocrisia é que você quer que todo mundo siga suas escolhas, porque aparentemente todo mundo tem más intenções, mas as suas escolhas se tornam ruins exatamente porque você assume que todo mundo tem más intenções. Eu vou ser paranoico, vou assumir que as pessoas têm más intenções e vou assumir que as minhas escolhas são boas. Sendo que, paradoxalmente, ao assumir que as pessoas têm escolhas ruins ou más intenções, você faz escolhas ruins. E por causa disso você se torna mais uma delas. Então sim, as pessoas fazem escolhas ruins. Tenha certeza que você não é uma delas. Primeiro trabalhe no seu NI parente, para depois trabalhar na sua NI crítico. NI crítico, vocês, INPs, INTPs, INFPs, vocês são extremamente críticos sobre o que vocês querem, as suas intenções, o seu futuro. Vocês nunca se deixam, na maioria das vezes, querer as coisas. Vocês estão tão obcecados com segurança, com fazer a coisa que você deve fazer, a sua SIzinha, que vocês frequentemente negligenciam seus desejos.
E isso dá problema, porque esses desejos voltam mais tarde em forma de impulsos que vocês não conseguem controlar. E a sua NE aparente é super responsável, né? Eu vejo as pessoas fazendo escolhas ruins toda hora. E porque eu vejo as pessoas fazendo escolhas ruins toda hora, eu não quero ser uma delas, então eu não vou fazer escolhas. Vocês evitam riscos demais. O problema de vocês é não se expor a experiências o suficiente. É ser seguros demais. Entendam que viver a vida querendo ter certeza do futuro, querendo ter segurança, não faz o mínimo sentido. E os NI críticos que se tornam mais sábios sobre a vida percebem que o futuro é incerto. E que sim, tudo bem ter planos, mas sempre vai ser uma surpresa, e isso é legal. E nas palavras sábias de Alan Watts, um NI crítico, se você já soubesse o que vai acontecer no futuro, significa que já é passado. Não estraga a surpresa prazerosa do futuro. S é crítico. STJs e ESFJs, vocês... Não é difícil de apontar isso em vocês, porque acaba sendo uma função muito... que aparece muito no exterior, vamos dizer assim, porque vocês são críticos demais sobre a performance dos outros, sobre a aparência deles. Essa crítica é literalmente aquela pessoa que vai ver que seu sapato está desamarrado, que seu cabelo está bagunçado, que tem pelo de cachorro na sua roupa e vai tentar tirar ou vai criticar dizendo: olha, tá desamarrado seu sapato. Eles são o tipo de pessoa que vai imediatamente julgar você pela sua aparência e pela sua competência nas coisas em geral, a sua performance. E é claro que a hipocrisia deles é que você quer tanto que os outros sejam bons em performance, mas vocês estão olhando para a própria performance de vocês antes de olhar para a dos outros. Quando se trata da função extrovertida crítica, é quase como se fosse assim: sim, as outras pessoas são ruins nisso, mas e você? É parte delas? É parte desse grupo? Você está se garantindo de que você é uma pessoa que performa bem? E outra coisa, esse crítico, vocês criticam as pessoas e frequentemente, por causa do seu NI trickster, esquecem do propósito de fazer isso, do foco. Então é tipo, eu critico os outros, mas você esquece de fazer essa crítica ser construtiva. Afinal, onde você quer chegar com essa crítica? Em que ponto você realmente está ajudando alguém assim? E eu vou entrar mais a fundo nisso quando a gente falar de ser sábio, quando essa função se desenvolve, o que você tem que fazer em relação a isso. Esse crítico, vocês têm esse problema onde a sua hipocrisia basicamente é querer lealdade dos outros. E assim como ele crítico, vocês querem que os outros desejem vocês, sendo que vocês não são nem capazes de mostrar que desejam os outros. Vocês não são capazes de pegar riscos para se tornar pessoas desejáveis. Esse crítico, vocês querem a lealdade dos outros, mas vocês não são leais. Por que os outros têm que ficar em volta de você, sendo que você não está disposto a ficar ali por eles? E é claro, você é tão crítico com os erros das outras pessoas que nem é ser crítico, mas é mais tipo, eu vou lembrar dos seus erros, eu vou tá ali vigiando você para usar minha memória para lembrar só das coisas que eu quero, só das coisas negativas sobre você. E é claro, vocês frequentemente se convencem de que tem uma memória boa por causa disso, né? Porque são céticos quanto a isso, porque o crítico é uma função bem cética, bem pessimista, quando na verdade vocês esquecem de lembrar muito do bom, muitas experiências boas. Quando vocês vão desenvolvendo, vocês começam a perceber que SI pode ser uma função muito mais útil do que previamente vocês poderiam pensar. Tipo, vocês, além de desenvolver lealdade, vocês desenvolvem segurança na sua vida. Não é só sobre riscos em criança. Impulsivamente tem riscos. T é crítico, vocês, NTPs e STPs, claro, esse crítico são os ISTPs e ISFPs. T é crítico, vocês são críticos demais sobre a inteligência dos outros. Vocês, assim que nem T-Nêmesis, costumam colocar as pessoas na zona do estúpido se elas falam algo que você não acredita. Então, em outras palavras, vocês querem que as pessoas demonstrem algum tipo de estudo, pelo menos. Não necessariamente inteligência, mas estudo. Se as pessoas estiverem demonstrando algum nível de estudo, você até consegue aceitar elas, mas em geral você
tem esse problema de você assumir por padrão que todo mundo é burro, que todo mundo é incapaz de resolver problemas e pensar, e você só escuta a sua TI parentezinha em vez de escutar o pensamento dos outros, porque todo mundo é burro. Tenha certeza de que você não é uma das pessoas burras. Tenha certeza de que você está escutando o pensamento dos outros para que você possa formular o seu ainda melhor. Uma junção de tudo que você ouviu, muito maior e melhor. Leia livros, claro. Não dá para resolver tudo só com sua cabeça dura. TI crítico. Vocês, ou eu, também, nós, enfim, vocês têm esse problema onde vocês frequentemente se acham incapazes de resolver problemas ou de utilizar a própria inteligência, e a sua hipocrisia vem do fato de vocês quererem que os outros resolvam problemas para vocês ou tragam a resposta das coisas para vocês num prato de ouro, assim, de mão dada, mão beijada, em vez de pensar nos problemas por si mesmos, resolver problemas por si mesmos. Nem tudo pode ser pesquisado ou perguntado para os outros até ser resolvido. Tem problemas que vocês têm que pensar do início ao fim como se resolve. Não dá para ser ajudado pelos outros toda hora, FI criança. E claro, TI críticos são INTJs e ISTJs. Vocês têm esse problema onde vocês frequentemente questionam a si mesmos e ficam, será que eu estou certo sobre isso? Será que eu pensei certo? E fica nesses loops de pensamento. Só para ter certeza, vamos pensar de novo para ver se eu pensei certo? Isso não é produtivo, isso é neurótico, isso é uma tentativa de ter certeza sobre a vida também. E como eu falei na parte do N crítico, a gente não tem certeza sobre quase nada e tá tudo bem. Não se apegue a certezas, não acredite que você precisa ter certeza de algo para viver a vida bem. Tá tudo bem dizer eu não sei, tá tudo bem reconhecer a sua ignorância. E na verdade você deveria se tornar dolorosamente consciente da sua ignorância, porque só assim você cria uma TI sábia e consegue dizer realmente o que é verdade e o que é falso. As nossas incapacidades humanas, em outras palavras. FI é crítico, vocês são críticos demais sobre a bondade dos outros, e bondade no sentido tanto quanto se eles são pessoas generosas e também se são pessoas morais ou imorais. Também etiqueta, né? Se elas são educadas, se elas realmente são tão boas assim. Vocês frequentemente sentem que as pessoas são ingratas, vocês sentem que as pessoas elas não valem tanto assim quanto elas acham que valem. E a sua hipocrisia é que você pode ser uma delas. Pode ser que você seja o egoísta e esteja até projetando isso. Assim como o TI crítico pode ser o burro e está projetando isso nos outros. Então, a sua FI parente tem que se tornar responsável primeiro. Você é uma pessoa que é responsável sobre o quão altruísta você é e o quão egoísta você é. Quais são os seus valores? O que é moral? O que é imoral? O que é que realmente importa? O que é certo? O que é errado? E é claro, quais regras sociais merecem ser forçadas e quais regras sociais não fazem sentido. E FI crítico, que assim, pode ser dito como uma das piores funções críticas, eu não sei, mas FI crítico eles andam por aí assumindo, assim como o TI crítico assume que é burro, FI crítico anda por aí assumindo que é inútil. Anda por aí assumindo que não importa o suficiente. E se torna até irritante. Por que você quer assumir tanto que você não importa? Por que você acha que as pessoas não se importam com você? A sua hipocrisia é a sua ingratidão. Porque vocês são imensamente prestativos com o seu FE. E aí é tipo, chega num ponto, sabe? A sua sombra, ela domina você quando você ajuda tanto os outros e não recebe nada em troca. Ou você recebe, mas não reconhece com sua ingratidão, que você literalmente acha que tem o direito de vir e colher, vir e cobrar. Eu vou fazer 3 favores pra você e eu não vou anunciar que eu queria nada em troca, vai ser tudo implícito, e aí depois de um tempo eu vou querer algo em troca e você me deve uma, mesmo que eu nunca tenha dito isso antes. E eu mereço, eu fiz isso, então eu preciso de algo em troca. A sua ingratidão, a sua incapacidade de ser egoísta gera o seu egoísmo. É paradoxal, mas é literalmente assim que a FI crítico funciona, é assim que a sombra funciona.
Uma pessoa que adota uma atitude de benevolência extrema acaba se tornando egoísta, sem querer. E é claro, vocês têm esses padrões morais super altos. Para ser uma pessoa boa eu tenho que fazer isso, 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 que muitas vezes nem vocês conseguem seguir esses padrões e se torna hipócrita, porque vocês querem que os outros sigam esses padrões, sendo que vocês não conseguem seguir. Tem outros problemas de déficit crítico, assim como qualquer função tem outros problemas, tem várias formas que elas se manifestam, mas eu estou tentando resumir aqui. E eu espero que tenha ficado bem claro o que é que realmente se trata a função crítica. E, enfim, eu sei que tem várias coisas para se falar, eu vou falando enquanto vem na minha cabeça. Então vamos passar agora. Ele é sábio. Em vez de você ser paranoico e assumir que as pessoas vão fazer a escolha errada toda hora, que tal você perceber que a liberdade humana é uma das coisas mais importantes que existe? E que a simples pergunta de chegar em alguém e dizer o que é que você quer, o que é que você pretende fazer, quais são os seus sonhos, o que é que você aspira, o que é que te motiva, o que é que você realmente quer da vida, isso é extremamente poderoso. E quem é sábio pode salvar o futuro da humanidade, percebendo o que a humanidade realmente quer, em qual direção ela tem que ir. O sábio é um mentor. Ele é quando esse velho deixa de ser ranzinza e ele se torna uma figura de guiamento, uma figura de sabedoria para os outros. Ele é sábio, é uma fonte de sabedoria. A gente pode dizer que quando uma pessoa desenvolve a função crítica, ela se torna muito mais sábia sobre a vida em geral. E a sombra, como já falei, é uma fonte de sabedoria e confiança. É quando uma pessoa parece ser mais velha do que sua idade. É quando alguém parece ser mais sábio do que cronologicamente ela viveu. Então, ele é sábio, vocês são capazes de serem extremamente competentes, porque essa função ela é bem competente, ela é bem forte, se bem usada, se você conseguir pegar o poder dela, para conseguir direcionar as pessoas para onde elas querem chegar de verdade e impedir que elas tenham um futuro ruim, fazer com que as pessoas tomem riscos realmente bons para elas, onde vocês literalmente chegam naquele INFPzinho que está dentro de casa preso e dizem, olha, você quer isso? Eu te encorajo, faça essa escolha, siga os seus sonhos e você não vai se arrepender. Eni sábio, vocês em órbita com Eni sábio, vocês começam a entender o que é que vocês realmente querem da vida. E depois que vocês entendem o que vocês realmente querem da vida, é como se nada parasse vocês, porque vocês trabalham duro pra cacete. Vocês se permitem sim indulgir nos seus impulsos, mas mais do que isso, vocês conseguem fazer as escolhas difíceis todo dia, tomar os riscos necessários para conseguir chegar onde vocês querem. Se torna uma grande fonte de motivação. E propósito também. E é ser sábio. Lembra do que eu disse sobre vocês oferecerem criticismo que muitas vezes não é construtivo? Aí você se torna sábio quando ele se torna construtivo, quando você é capaz de olhar para os erros de uma pessoa e dizer, o seu erro foi esse, e esse e esse. Sem despojar sua raiva, sem frescura, sem inventar coisas, sem ser rabugento, porque vocês são rabugentos fazendo isso muitas vezes. Muitas vezes vocês são neuróticos, obcecados com corrigir aquilo que nem precisa ser corrigido. Mas quando vocês são capazes de oferecer feedback honesto e construtivo, dizendo, olha, usando a sua ENE criança, sabe? Você quer chegar aqui, então você precisa fazer isso. Os seus erros foram esse. E é claro, a sua performance. Você está trabalhando duro, você está cometendo esses acertos para exigir que os outros também acertem, porque vocês frequentemente têm esse problema onde vocês põem pressão nos outros, sendo que... E a pressão sobre si mesmo, cadê? Sabe, STJs, frequentemente você vai ver eles sendo aquele gerente abusivo que manda demais nos outros, mas esquece de mandar em si mesmo, ou de controlar a si mesmo. E isso é patético, não sejam assim. É ser sábio. Vocês começam a entender que
riscos nem sempre são bons, que às vezes vocês precisam de uma fundação sólida, de hábitos saudáveis, cuidar de si mesmos, e de que vocês não têm memória perfeita, de que é importante que vocês anotem coisas, que vocês tirem fotografias, que vocês criem fontes de memória, totens de memória, lembretes, em outras palavras. Porque o passado é valioso e existe muita sabedoria para se extrair do seu passado, e você não deveria ignorar ela. Um diário é muito útil para desenvolver esse crítico. Enfim, vocês se tornam extremamente disciplinados com o tempo. E quando vocês vão se tornando mais sábios com a vida. Também acontece de quando vocês desenvolvem esse sábio, vocês realmente se tornam fortes. Porque no começo da vida, SPs podem ser muito sobre se amostrar demais. Que nem um pavão. Olha como eu sou rápido, olha como eu sou... eu falei rápido de novo. Olha como eu sou uma pessoa que é sagaz, olha meus reflexos, olha o que eu sei fazer, olha isso, olha aquilo. Sendo que muitas vezes vocês podem ter esse problema, especialmente homens, onde, olha como eu sou forte, sendo que vocês não são fortes de verdade. Existe ser forte de verdade e vocês começam sendo fracotes. E esse sábio é quando vocês realmente decidem se tornar fortes de verdade. Substância, sabe? Fibra, caráter, núcleo. Ter sábio. Isso é quando vocês começam a realmente escutar o pensamento dos outros e ler bastante livro. Isso te dá um acesso a uma educação que você nunca pôde saber antes de desenvolver essa função. E vocês começam a entender quais regras realmente funcionam, quais padrões realmente são bons de se seguir, quais pessoas realmente sabem do que elas estão falando, porque, para ser honesto, você está muito certo em dizer que a maioria das pessoas não sabe do que elas estão falando, que a maioria das pessoas não se esforça o suficiente para descobrir o que é verdade e o que é mentira. Porque a lição da Terra Sábio é que o ser humano é incrivelmente competente em enganar a si mesmo e enganar os outros, porque as mentiras propagam a si mesmas. E ter sábio, pensamento crítico, né? Pensar sobre si mesmo. Vocês, junto com ter parente, vocês são as pessoas responsáveis por trazer pensamento crítico ao mundo, em questionar as supostas verdades inquestionáveis, as crenças absolutas que as sociedades ficam adorando e que frequentemente levam vocês a serem excluídos ou mal vistos porque vocês querem questionar as crenças e paradigmas e status quo da sociedade. Então, literalmente se trata de ler livros e se esforçar para verificar os fatos que as pessoas tanto contam, porque palavras mentem, fatos não, experiências também não. Fia sábio, nesse caso vocês estão certos, muitas pessoas são ingratas, muitas pessoas não merecem tanto quanto acham que merecem, mas isso não significa que a generosidade não tem um papel no mundo. Isso também não significa que você está justificado em simplesmente deixar de ajudar os outros ou de que você não é uma dessas pessoas egoístas e ingratas. E você tem que entender que regras sociais nem sempre estão certas, e é aí que a FE Sábio vem. Quais regras sociais são razoáveis, quais não? E FI Sábio, vocês realmente se tornam conscientes de o quanto vocês importam, vocês reúnem pessoas em volta de você que realmente valorizam você. E toda vez que você quer algo em troca, você fala: eu espero que você faça isso por mim. Em vez de implicitamente querer que os outros façam coisas por você e depois se decepcionar porque não fazem. Outra coisa é parar de se vitimizar com a intenção de fazer os outros se importarem com você, como se fosse um teste, sabe? Eu vou testar para ver se os outros se importam comigo, então eu vou me tacar fogo aqui e ver se eles me salvam. Você não quer ir muito longe com isso é chato.
A melhor forma de você saber se os outros se importam com você de começo é perguntar, ou é dizer, não tô bem, e ver como essa pessoa reage. Se ela pergunta se você tá bem, se ela vai perguntar o que aconteceu, se vai tentar te ajudar, se ela é prestativa. É claro que tem pessoas falsas, eu sei. E a única forma realmente de saber é passando por tempos realmente ruins e difíceis e vendo se elas ajudam. E é claro, não se permita ser maltratado, porque vocês com FI crítico muitas vezes permitem que as pessoas tratem vocês que nem um tapete subhumano. E vocês não deveriam fazer isso. A FI sabe, ela sabe o que ela merece nesse sentido. Tipo, eu sou mais do que isso. Eu não sou só um tapete para ser pisado. Vocês se tornam uma fonte extrema de sabedoria. Então, figuras como o sábio, a gente pode ver o Yoda, o Tio Iroh, enfim, eu tinha mostrado o mago lá atrás, né, que tinha o Saruman, tinha o Voldemort. Aqui a gente vê figuras tipo o Gandalf. A gente vê uma pessoa que viveu muito e que ainda conseguiu manter uma atitude feliz sobre a vida, uma atitude não rabugenta, uma atitude infantil. A sua criança interior não morreu. E outra coisa que pode ser dita é que quando uma pessoa desenvolve sua função crítica, ela se torna uma pessoa velha muito mais divertida, porque ela não está presa nos seus caminhos e formas de pensar. Sabe aquelas pessoas velhas que não conseguem deixar de pensar da forma que pensavam quando mais jovens, elas estão presas no passado? Se você não desenvolver sua função crítica, você fica preso no passado. Você não consegue mudar seu caminho e ver a vida por outras perspectivas e se tornar um amigo dos mais jovens, um mentor. A carreira de um sábio é uma de duas coisas. Ou ele é honrado por todos no mundo, como uma flor mexendo a cabeça, ou então ele desaparecerá na floresta silenciosa. A gente vê aqui um contraste entre o professor, entre a pessoa que as pessoas vão para buscar sabedoria e a pessoa que ou a sociedade não consegue se dar bem, então ele desaparece, ou ele é ressentido com a sociedade e desaparece na floresta. Lao Tzu foi um sábio, e existe um motivo para o crítico e para o sábio eles se afastarem da sociedade. Porque, infelizmente, a gente tende a querer queimar e matar aquelas pessoas que têm algum tipo de sabedoria para trazer. Aquelas pessoas que estão fora do jogo dizendo, olha, o que vocês estão jogando é um jogo abusivo. E aí você não quer ouvir isso, né? Você quer continuar ouvindo mentiras que confortam. Esse é o problema. As pessoas, elas reúnem professores e figuras que falam o que elas querem ouvir frequentemente. E eu não tô aqui para falar o que você quer ouvir, eu tô aqui para criticar você, para que você cresça. A sabedoria da função crítica é entender que sem dor, sem crítica, sem o pessimismo, você não cresce. É entender que quando você critica alguém, não necessariamente é porque você não gosta dessa pessoa. Na verdade, pode ser por amor. Pode ser porque você quer ajudar essa pessoa. Se você quer que uma pessoa mude, se você quer que ela amadureça, porque, sabe, a crítica é uma fonte de seriedade, é quando uma pessoa se torna séria. Você tem que mirar na função crítica dela. Se a gente for falar de um ponto de vista de engenharia social, de influenciar a mente de uma pessoa, de hackear a mente de uma pessoa, o ego dela, enfim, você tem que falar com a função crítica dela, para que ela leve a vida a sério. Para que ela amadureça e desenvolva sua função parente, se torne responsável. Aqui estão alguns pontos que eu mencionei pelo vídeo, talvez eu tenha esquecido de mencionar um deles, mas eu vou passar por eles bem rápido. Mas sim, gente. Um sábio, quando ele é criticado, ele agradece. Um tolo, quando ele é criticado, ele fica furioso. Enfim, a função crítica é a fonte de hipocrisia e sabedoria. Ela também é o que você utiliza para mudar uma pessoa, frequentemente em engenharia social. É o que faz ela levar você a sério. É o que faz com que uma pessoa velha se renove e se desprenda de seus caminhos velhos. É o que gera mentoria.
Pode ser dito como aquele conceito famoso da psicologia, que é o crítico interno da pessoa. E uma coisa que eu esqueci de mencionar. Por que o crítico tem esses altos padrões? Esses altos padrões, ele tem essa ideia de criticar porque nunca é perfeito. Ele cria uma ideia de perfeição. Sendo que uma das coisas que você aprende é que, bem, você nunca vai ser perfeito. Você sempre vai ser imperfeito. E você tem FI críticos tentando se tornar pessoas moralmente perfeitas, sendo que isso não existe. E você aprende a ver a beleza na imperfeição. Você percebe que você é perfeitamente imperfeito. Nas suas falhas você encontra uma coisa humana, uma coisa única sua. A gente chegou no fim dessa apresentação e a gente está na sessão de perguntas agora. Lembrando que as perguntas têm que ser mandadas no chat de perguntas para eu conseguir ver elas. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado, gente. Enfim, eu vou esperar vocês perguntarem, eu vou dar um tempinho. Alguém tem perguntas? Ainda não vejo ninguém digitar, então não sei se tem. Quais seriam as boas práticas para fortalecer o sábio? Uma delas é você sempre questionar se você está sendo, como é que eu posso chamar, condescendente demais, pretensioso demais, porque é tipo, será que eu realmente estou certo? É um processo de questionamento, de autocrítica, honesto. Então, seria tipo, eu tô levando isso aqui a sério o suficiente? Eu realmente estou me esforçando? Ou eu tô sendo infantil demais? Eu não culpo uma pessoa por não levar a vida a sério. Não é como se na sua educação, no seu crescimento, as pessoas tivessem te ensinado a como viver a vida. Ninguém ensina, não tem manual. E aí, talvez você não saiba nem o que você quer da vida. Talvez você não saiba... Talvez você tenha perdido a sua vontade de viver. Ou de pelo menos de viver a sério, de viver dando tudo o que você tem. É muito fácil perder a sua responsabilidade, o seu senso de vontade ou dever em frente a uma realidade que parece que não te apoia. Ou, enfim, quando você não parece que encontra ninguém que te encoraja a querer viver, a dizer sim para a vida, a ser afirmativo em direção a isso. E eu concordo também que é algo muito raro nesse mundo. Especialmente hoje em dia. E tem razões para isso, que eu inclusive ainda estou investigando. Mas eu acredito que essa apresentação em específico tem muito a ver com você começar a levar a vida mais a sério. Com você realmente se importar em viver e chegar em algum lugar. Porque isso cria altos padrões. E é tipo, você tá satisfeito sendo nada? É claro que isso pode se tornar doentio pensar assim. Eu não estou dizendo para você se tornar uma pessoa obcecada em se tornar o melhor em algo e se matar no processo. Isso também é perigoso. O que eu quero dizer é que a gente é melhor do que isso. A gente tem a capacidade de transcender muito além do que a gente costuma ser, do jeito fácil, do jeito de menos esforço. Então se trata muitas vezes sobre você seguir o caminho mais significativo, o caminho de mais esforço. Porque o tolo, ele quer atalhos, o tolo quer o caminho fácil. E como Gandalf disse, né? Existe o fácil e o certo. Ou alguma coisa nessas linhas, eu não sei se ele falou assim, mas... Em geral... de onde você vai tirar muito significado na sua vida. Porque você vai ter um senso de responsabilidade sobre aquilo. Então é tipo, eu preciso fazer isso, é meu trabalho fazer isso em direção ao mundo e à humanidade. Porque os tipos, todos eles têm algo a oferecer. E se você eliminasse esse tipo, a gente encararia consequências enormes para a humanidade. Que é tipo, se você removesse ENFPs do mundo, a gente não teria mais perdão.
a gente não teria mais pessoas lutando em nome de causas idealísticas e a humanidade perderia a sua chama idealística. Se a gente removesse NTJs do mundo, a gente teria ainda mais desigualdade. A gente ainda teria ainda mais pessoas passando fome, pessoas sem nenhum recurso para conseguir sobreviver. Então, o que eu quero dizer é, você tem algo a oferecer para o mundo. E através da tipologia junguiana, você pode se tornar consciente de exatamente qual o seu papel, quem é você, o que é que você tem a dar. Esse foi o meu monólogo e como é que eu chamo isso? Eu não tô conseguindo pensar no nome. Enfim, isso foi o final, gente. Parece que ninguém tem perguntas, então eu vou acabar por aqui. Espero que esse último pedaço aí de fala tenha sido útil. Se você gostou do conteúdo, se você achou legal, dê um like. Se você acha que alguém precisa saber disso, compartilhe. Se você quer ver mais vídeos assim, se inscreva, porque vai ter. E é isso, gente. Aqui é o Nox saindo. Falou, tchau!